Ela entrou na concessionária usando jeans e uma camiseta branca simples, perguntando sobre um carro de luxo. O vendedor olhou para cima e para baixo com desdém. Sinto muito, mas acho que você está no lugar errado, ele zombou, gesticulando para a saída. Esses veículos começam em $300.000. Enquanto outros membros da equipe riram e os clientes olhavam, seu rosto corou de humilhação. Ela saiu sem uma palavra. Na manhã seguinte, um fantasma brilhante de Rolls-Royce parou do lado de fora da concessionária. Quando a porta dos fundos se abriu, a mandíbula do vendedor caiu. Ele nunca viu isso chegando. Os prestigiados motores de luxo de Boston brilhavam sob a luz da manhã. As paredes de vidro exibiram uma frota de veículos exóticos que a maioria das pessoas só sonhava em possuir: Porsches, Bentley, Aston Martin, Ferrari, cada um mais caro que o último. Margaret Collins, Maggie para aqueles que a conheciam, passou pelas portas, seu rabo de cavalo marrom saltando um pouco a cada passo. Sua simples camiseta branca, jeans bem usados e maquiagem mínima refletiram uma mulher que valorizava a praticidade sobre a apresentação. Aos 35 anos, ela exalava uma confiança silenciosa que veio de saber exatamente quem ela era. O que não foi aparente, de sua aparência modesta, foi que Maggie era a fundadora e a força motriz por trás da Fundação Collins para Crianças com Deficiência, uma organização que transformou milhares de vidas jovens. Anos antes de conhecer seu agora marido, ela construiu a base do nada, derramando seu coração e educação em necessidades especiais para criar mudanças reais. Quando ela entrou no showroom, seus olhos imediatamente caíram em um elegante coupé azul da meia-noite, perfeito para o aniversário de 40 anos de sua irmã. Caroline sempre sonhou em possuir um carro de luxo e, depois de derrotar o câncer de mama no ano passado, Maggie queria dar a ela algo verdadeiramente especial. Ela poderia facilmente pagar. O sucesso e os investimentos pessoais de sua fundação a deixaram confortável por si só, embora poucos soubessem disso. Do outro lado do showroom, Blake Thompson ajustou sua gravata azul e endireitou sua jaqueta marinha. Como gerente de vendas, ele se orgulhava de ser capaz de identificar compradores sérios instantaneamente. Ao ver Maggie e suas roupas casuais, ele sorriu e assentiu para seus colegas. Isso seria divertido. Bom dia, Maggie sorriu para um jovem vendedor chamado Daniel, que se aproximou dela. Bem-vindo ao Boston Luxury Motors. Eu sou Daniel. Há algo específico em que você está interessado hoje? Antes que Maggie pudesse responder, Blake interceptou suavemente. Vou lidar com isso, Daniel, disse ele, depois virou-se para Maggie com um sorriso praticado que não alcançou seus olhos. Procurando instruções, senhora. E assim, o dia de Maggie na concessionária começou, um dia que mudaria as perspectivas para todos os envolvidos. Na verdade, Maggie respondeu agradavelmente, estou interessado naquele coupé azul da meia-noite. Ela apontou para o veículo de $285.000 exibido na plataforma elevada. O sorriso de Blake Thompson se apertou. Ele já tinha visto isso antes, as pessoas vagando para sonhar com carros que nunca poderiam pagar. Com as cotas no final do mês e 3 compradores sérios esperavam naquela tarde, ele não tinha tempo para fantasias. Essa é a edição limitada do Azur. Apenas 15 foram feitos este ano, disse ele, enfatizando cada palavra como se estivesse falando com uma criança. Talvez eu possa direcioná-lo para a nossa divisão de carros usados. Eles estão em um prédio separado a cerca de 3 quarteirões a leste. Maggie percebeu como seus olhos dispararam sobre suas roupas simples, persistindo em seus tênis arranhados. Ela estava acostumada a tais julgamentos. A maioria das pessoas não fazia ideia de que ela deliberadamente escolheu essa maneira de viver, encontrando liberdade na simplicidade, apesar de ter acesso a uma riqueza imensa. Eu realmente gostaria de aprender mais sobre isso, ela persistiu educadamente. É possível ver o interior. A expressão de Blake azedou. Atrás dele, 2 vendedores trocaram de conhecimento. O Azur é apenas com hora marcada, ele mentiu sem problemas. Nossos clientes sérios normalmente agendam visualizações privadas. Nesse momento, um casal vestido com roupas de grife entrou. O comportamento de Blake se transformou instantaneamente. Por favor, desculpe-me, ele disse a Maggie sem realmente olhar para ela. Porque você não pega um folheto. Daniel pode ajudá-lo com isso. Ele caminhou em direção ao casal, os braços estendidos. Bem-vindo, Sr. e Sra. Harrington. Maravilhoso ver você de novo. Daniel, o vendedor mais jovem, abordou Maggie com um sorriso de desculpas. Ele não poderia ter mais de 25 anos, e seu traje parecia um tamanho muito grande. Sinto muito por isso, ele disse calmamente. Você gostaria que eu lhe falasse sobre o Azur? Eu faria, obrigado, respondeu Maggie. Enquanto Daniel descreveu com entusiasmo as características do veículo, Maggie notou Blake liderando o casal bem vestido diretamente para o Azur. Ele abriu a porta com floreio,
convidando a SRA Rington a sentar-se para dentro do mesmo carro que ele alegou ser apenas para consultas. Está tudo bem, Maggie assegurou ao agora ingresso Daniel. Eu entendo como essas coisas funcionam. Em todo o showroom, Blake estava realizando seu bem ensaiado de vendas rodente. Esse modelo em particular tem uma lista de espera de 8 meses, mas eu reservei um para clientes especiais. A SRA Rington passou a mão ao longo do interior de couro. É requintado, mas não tenho certeza sobre a cor. Certamente poderíamos discutir opções personalizadas, assegurou Blake. Maggie se aproximou em silêncio, parado bem ao alcance da voz. Com licença, disse ela. Eu esperava perguntar sobre a compra deste modelo. O rosto de Blake avermelhado. Como mencionei anteriormente, este veículo está sendo mostrado a esses clientes, disse ele com mal contínha irritação. Talvez você possa voltar outra vez, ou, como sugeri, verifique nossas opções de carros usados. O casal parecia desconfortavelmente entre Blake e Maggie. Estou especificamente interessado neste carro, afirmou Maggie calmamente, para o aniversário da minha irmã no próximo mês. Blake se afastou dos Arrington, abaixando sua voz. Olha, eu entendo que as pessoas gostam de sonhar, mas este é um local de negócios. Esse veículo custará mais do que a maioria das casas. Agora, fui paciente, mas você está interrompendo uma venda legítima. Vários clientes próximos haviam parado para assistir à troca desconfortável. Ele riu, um som curto e duro quicou no chão do showroom. Várias cabeças giraram. Uma compra em dinheiro. Sério. Sua voz estava mais alta agora, projetada para humilhar. Esta não é uma venda de quintal. Estamos falando de $250 mil. Pessoas que podem comprar esses carros não se vestem, ele gesticulou com desdém com a roupa dela. Maggie sentiu suas bochechas niveladas, não de vergonha, mas de uma raiva lenta. Não por si mesma, ela já havia experimentado esse tratamento antes, mas para quem já havia sido julgado por sua aparência. Acredito que meu dinheiro é tão bom quanto o de qualquer outra pessoa, disse ela em silêncio. Blake se aproximou, elevando-se sobre ela. Deixe-me ficar claro, disse ele, que não está mais se preocupando em esconder seu desdém. Você está perdendo meu tempo e envergonhando a si mesmo. Marque uma consulta para uma discussão séria, vestida adequadamente ou deixe as instalações. O showroom ficou em silêncio. Os Arringtons haviam se afastado do carro, visivelmente desconfortável. Existe um problema aqui. Uma voz mais nova se juntou à conversa, o proprietário da concessionária, Richard Mason, atraído pela comoção. Blake endireitou a gravata. Não tem problema, senhor, apenas explicando a essa senhora que operamos com hora marcada para compradores sérios. Richard Mason avaliou a situação rapidamente, levando a aparência simples de Maggie e a multidão observada. Sua expressão deixou claro que lado ele estava tomando. Entendo, disse ele. Miss Collins. Maggie, ela forneceu. Margaret Collins. Miss Collins, talvez tenha havido um mal-entendido. Nossa clientela normalmente, bem, eles entendem a exclusividade de nossos veículos. Eu entendo perfeitamente, respondeu Maggie, sua voz estável, apesar da humilhação queima no peito. Seu gerente de vendas deixou suas políticas bem claras. Blake deu um passo à frente novamente, sua voz pingando de condescendência. Se você está realmente interessado, o que duvido, você pode convocar uma consulta. Mas sugiro trazer prova de fundos e vestir a parte. Esses carros, ele gesticulou em torno do showroom, são para uma certa classe de pessoas. Um murmúrio ondulou através dos espectadores. Alguém riu. Maggie olhou em volta, nos rostos de julgamento, na expressão presunçosa de Blake, na aprovação tácita do proprietário do comportamento de seu funcionário. Ela já havia enfrentado discriminação antes, mas raramente tão descaradamente, tão publicamente. Entendo, disse ela simplesmente, com dignidade intacta, mas espíritos machucados. Ela se virou e caminhou em direção à saída. Atrás dela, ela ouviu a voz de Blake. Não é tranquila o suficiente, algumas pessoas simplesmente não conhecem o seu lugar. Enquanto empurrava as portas de vidro para a luz do sol da manhã, Maggie puxou o telefone. A humilhação picou, mas um sorriso pequeno e resoluto se formou em seus lábios enquanto ela discava. A propriedade Collins estava sentada em 5 acres tranquilos nos arredores de Boston, sua elegância discreta revelando nada dos bilhões por trás de sua propriedade. Alexander Collins preferiu dessa maneira. Aos 41 anos, o visionário tecnológico revolucionou a tecnologia de armazenamento de energia renovável, construindo uma fortuna, mantendo um perfil deliberadamente baixo. Quando Maggie entrou em seu escritório em casa, Alexander olhou para cima de sua mesa, deixando imediatamente de lado seu trabalho. 15 anos de casamento o ensinaram a ler suas expressões com precisão. Algo estava errado. O que aconteceu?
Ele perguntou, movendo-se pela mesa para encontrá-la. Maggie afundou em uma cadeira de couro, os eventos da manhã lavando-se de novo. Foi educacional, disse ela, com um sorriso irónico que não alcançou os olhos. Ela contou a experiência na concessionária, a condescendência, a humilhação, a flagrante discriminação. Enquanto ela falava, a expressão de Alexander escureceu, mas ele permaneceu em silêncio, dando a ela o espaço para processar. Não é sobre mim, concluiu ela. Eu tenho o privilégio de me afastar sabendo a verdade. Mas quantas pessoas são tratadas dessa maneira todos os dias, sem o conforto de saber que realmente poderiam pagar o que estão sendo negadas? Alexander assentiu pensativamente. Nos seus anos juntos, foi isso que sempre o havia comovido sobre Maggie, sua preocupação consistente com os outros, mesmo quando ela mesma havia sido prejudicada. Então, o que você gostaria de fazer sobre isso? Ele perguntou finalmente. Parte de mim quer não fazer nada, ela admitiu. Basta comprar o presente de Carolina em outro lugar. Mas então penso nesse jovem vendedor Daniel, que me tratou com respeito, independentemente de como eu estava vestida. E penso em todas as pessoas que enfrentam esse tipo de julgamento sem ter nenhum recurso. Ela olhou diretamente para Alexander. Mas eu não quero vingança. Eu quero consciência. Alexander assentiu lentamente, um plano formando. Acho que posso ter uma ideia que realizemos. Nada muito dramático, alertou Maggie, conhecendo os instintos protetores de seu marido. Sem comprar a concessionária e demitir todos. Alexander riu. Nada tão clichê. Mas talvez. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Um pouco de educação está em ordem. Juntos, eles criaram um plano, não por vingança, mas para a eliminação. Algo que pode mudar as perspectivas de maneira mais eficaz do que a simples retribuição. Tem certeza de que não quer ir junto? Alexander perguntou quando eles finalizaram os detalhes. Maggie balançou a cabeça. Não se trata de eu precisar testemunhar sua punição. É sobre eles aprender a ver além das aparências. Ela fez uma pausa e depois acrescentou com um sorriso, mas espero um relatório completo. Quando a noite se estabeleceu sobre sua casa, Alexander fez vários telefonemas, colocando as coisas em movimento para a manhã seguinte. A manhã traria uma lição poderosa de humildade e o perigo de suposições, não apenas para Blake Thompson, mas para todos na Boston Luxury Motors. Se você está gostando dessa história, clique nesse botão de se inscrever e junte-se à nossa comunidade de amantes de histórias. Agora vamos voltar para ver o que acontece a seguir. A manhã seguinte chegou com um clima perfeito. Blake Thompson entrou em Boston Luxury Motors com um passo confiante, endireitando sua gravata azul exclusiva. O incidente de ontem com a mulher mal vestida se tornou uma anedota divertida que ele compartilhou sobre bebidas com colegas, outro sonhador ilusório pensando que ela pertencia ao mundo do luxo. O showroom brilhava sob luzes cuidadosamente posicionadas, carros exóticos organizados estrategicamente para maximizar seu fascínio. Blake acabara de terminar a reunião da equipe da manhã, enfatizando a importância dos clientes qualificados adequadamente. Lembre-se, ele instruiu a equipe de vendas: nosso tempo é valioso. Atendemos a uma clientela específica. Não é elitismo, eficiência. Daniel, o jovem vendedor, permaneceu quieto durante a reunião, seu desconforto evidente. Blake fez uma anotação mental para ter uma palavra com ele sobre a avaliação adequada do cliente. Às 10h17 da manhã, o ronrovo distinto de um motor excepcional chamou a atenção do lado de fora. Através das janelas do chão ao teto, um veículo diferente de qualquer outro deslizou para uma parada diretamente na frente da entrada principal. As conversas foram interrompidas no meio da frase. Até Blake, normalmente impressionado com veículos de luxo, dada a sua proximidade diária a eles, sentiu seu pulso acelerado. Um Rolls-Royce Phantom Extended de base rodada, mas não apenas qualquer Phantom, esse era um modelo personalizado com acabamento azul exclusivo da meia-noite que parecia mudar as cores na luz do sol. As estimativas conservadoras colocariam seu valor ao norte de US$1,2 milhão. É isso. Richard Mason, o proprietário, emergiu de seu escritório, desenhado pelo súbito silêncio. O fantasma sob medida, confirmou Blake, já se movendo em direção à entrada. Configuração extremamente rara. Um motorista uniformizado saiu do Rolls-Royce e caminhou para abrir a porta traseira do passageiro com precisão de luxo branco. Do veículo, surgiu um homem de presença imponente de regular, vestido impecavelmente vestido com um terno personalizado que sussurrava em vez de gritar seu preço de 5 dígitos. Seus cabelos de sal e pimenta estavam perfeitamente arrumados, sua postura sem esforço, sem esforço. Os instintos do vendedor de Blake entraram em excesso. Isso estava além de uma boa perspectiva. Esse era o tipo de concessionária de clientes para competir, do tipo cujas compras incluíram não apenas um veículo, mas potencialmente um relacionamento contínuo no valor de milhões. Bom dia, senhor.
Bem-vindo ao Boston Luxury Motors, chamou Blake, interceptando o visitante distinto antes que qualquer outro vendedor pudesse se aproximar. Blake Thompson, gerente de vendas. É um prazer absoluto ter você conosco hoje. O homem considerava Blake com uma expressão elegível e depois ofereceu um sorriso educado que não alcançou seus olhos. Alexander Collins, ele respondeu simplesmente, oferecendo um aperto de mão firme. A mente de Blake correu. O nome parecia vagamente familiar, mas a Guy não conseguiu colocá-lo imediatamente. Independentemente disso, o Rolls-Royce falou muito sobre o status financeiro do homem. Sr. Collins, é realmente uma honra. O que o leva ao nosso humilde estabelecimento hoje? Talvez eu possa mostrar a você nossas mais recentes chegadas. Acabamos de receber uma edição limitada. Alexander levantou a mão um pouco, interrompendo o arremesso praticado de Blake. Na verdade, estou aqui sobre um veículo específico. O Azure Coupe. Midnight Blue. O sorriso de Blake se ampliou. Excelente escolha, senhor. Um dos únicos 15 produzidos este ano. Eu ficaria encantado em mostrar a você, na verdade acabou. Eu sei onde está, interrompeu Alexander sem problemas. Minha esposa estava aqui ontem, expressando interesse nisso. O sorriso de atendimento ao cliente de Blake permaneceu fixo, embora a confusão tenha pisado em seus olhos. Sua esposa? Não me lembro, talvez um dos meus colegas a ajudou, a expressão de Alexander esfriou visivelmente. Não, Sr. Thompson. Você a ajudou. Ou melhor, você se recusou a ajudá-la. Margaret Collins. Ela estava usando jeans e uma camiseta branca. Você sugeriu que ela se sentisse mais confortável olhando carros usados. O sangue escorreu do rosto de Blake quando a realização ocorreu. Atrás dele, ele ouviu um pequeno suspiro de Daniel, que estava pairando nas proximidades. Sr. Collins, eu. Blake gaguejou, sua entrega suave habitual abandonando-o. Deve haver algum mal-entendido. Congratulamo-nos com todos os clientes aqui. Até agora, Richard Mason havia se aproximado, sentindo uma situação em desenvolvimento. Está tudo bem, Blake. Alexander voltou sua atenção para o proprietário. Sr. Mason, presumo. Richard Mason, sim, de fato. Bem-vindo ao Boston Luxury Motors. Obrigado. Eu estava apenas explicando ao Sr. Thompson que minha esposa visitou ontem, interessada em comprar o Coupe do Azure como um presente para sua irmã. Ela foi, no entanto, tratada de uma maneira que eu acho preocupante. A expressão de Richard mudou rapidamente de boas-vindas para preocupadas. Lamento ouvir isso. Acredito que estive brevemente envolvido em uma conversa, mas não sabia todos os detalhes. Alexander assentiu, pensativo. Os detalhes incluem seu gerente de vendas aqui, sugerindo que pessoas como ela não pertencem a um estabelecimento como esse, com base apenas em seu traje casual. Até agora, uma pequena multidão havia se reunido, outros vendedores, funcionários de apoio e até alguns clientes iniciais. O showroom ficou completamente em silêncio. Sr. Collins, começou Blake, desespero rastejando em sua voz, se houve algum mal-entendido. Não foi um mal-entendido, disse Daniel de repente. Todos os olhos se voltaram para o jovem vendedor, que parecia surpreso com sua própria coragem. Miss Collins foi maltratada. Ela era educada e específica sobre seu interesse no Azure, e foi demitida repetidamente com base em sua aparência. Blake atirou em Daniel um olhar murcho, mas o dano foi causado. Alexander voltou para Richard Mason. Você sabe, é interessante. Minha esposa fundou e dirige a Fundação Collins para Crianças com Deficiência. Tem sido o trabalho de sua vida desde antes de eu a conhecer. Ela levantou mais de 50 milhões de dólares para equipamentos médicos especializados e programas educacionais. Ele fez uma pausa, deixando isso afundar. Maggie escolhe se vestir simplesmente porque ela acredita em viver modestamente, apesar de nossos meios. Ela acha que a mantém conectada às famílias que ajuda. É uma das inúmeras razões pelas quais a amo. Richard Mason ficou pálido. Sr. Collins, garanto-lhe, isso não reflete os valores de nossa concessionária. Nós nos orgulhamos de. As ações falam mais alto que as declarações de missão, Sr. Mason, interrompeu Alexander firmemente. Agora, em relação ao Azure, não estou aqui para comprar apenas um veículo. Blake se animou um pouco com isso, um vislumbre de esperança profissional rompendo sua angústia. Eu estava planejando comprar o Azure para a irmã de minha esposa, como Maggie pretendia. Mas eu também estava considerando um substituto de frota para nossos veículos corporativos, 7 no total. E minha coleção pessoal também poderia usar a atualização. Os olhos de Mason se arregalaram. Uma venda dessa magnitude faria suas metas trimestrais em uma única transação. No entanto, Alexander continuou,
encontro-me questionando se este é o estabelecimento certo para um investimento tão significativo. O silêncio no showroom era absoluto. Blake parecia fisicamente doente. Sr. Collins, Richard começou desesperadamente, não posso me desculpar o suficiente por esse infeliz incidente. Garanto-lhe que não é assim que conduzimos negócios. Por favor, permita-nos fazer isso direito. Alexander considerou isso por um momento. Talvez haja um caminho a seguir, disse ele finalmente, mas exigiria mais do que apenas me vender carros. Qualquer coisa, Richard assegurou-o rapidamente. A Fundação Collins está organizando uma gala de benefícios no próximo mês. Estamos arrecadando fundos para um novo complexo esportivo adaptativo para crianças com deficiência física. Ele se voltou para o gerente de vendas mortificado. Blake, acho que sua presença seria educacional. Blake engoliu em seco. Senhor. Não é como convidado, esclareceu Alexander. Como voluntário. A Fundação está sempre olhando para que as pessoas ajudem na configuração, para ajudar as crianças, ver em primeira mão o trabalho sendo feito. As implicações foram claras. Não se tratava mais de vender carros. Tratava-se de aprender uma lição fundamental em valor humano. Além disso, continuou Alexander, abordando Richard Mason, a concessionária pode considerar a implementação de um programa de treinamento sobre preconceitos inconscientes. Conheço vários excelentes consultores. Richard assentiu enfaticamente. Absolutamente. Gostaríamos de dar as boas-vindas a essa iniciativa. Quanto aos veículos, Alexander se voltou para Daniel, o jovem vendedor que havia se manifestado. Gostaria que você lida com toda a papelada, começando com o Azur para minha cunhada. Os olhos de Daniel se arregalaram. Obrigado, senhor. Eu ficaria honrado. Bom, disse Alexander com finalidade. Agora, devemos discutir os detalhes da frota corporativa. Enquanto eles se moviam em direção ao escritório de Mason, Alexander parou em frente ao Azur, passando a mão ao longo de seu elegante contorno. Minha esposa tem um gosto excelente, não é? Atrás deles, Blake Thompson ficou imóvel, seu mundo perfeito, fundamentalmente alterado. A dura verdade finalmente havia notado nele. Ele havia revelado seu caráter não pela forma como tratou aqueles que considerava importantes, mas por como tratou aqueles que acreditava não eram. Um mês depois, a gala benefit da Collins Foundation transformou o Grand Boston Hotel em uma celebração da possibilidade. Crianças com várias deficiências e suas famílias se misturaram com doadores, profissionais médicos e apoiadores. Perto da entrada, Blake Thompson vestiu-se não com seu traje habitual, mas no uniforme da equipe, dirigiu convidados e ajudou um garoto em uma cadeira de rodas. O mês passado mudou profundamente. Seu trabalho voluntário na fundação começou como uma obrigação, o preço da sobrevivência profissional, mas algo inesperado havia acontecido. Ao testemunhar os desafios que essas crianças enfrentavam diariamente e a dignidade com as quais as encontraram, ele percebeu que sua perspectiva havia mudado completamente. Do outro lado da sala, Maggie Collins, elegante em um simples vestido azul, se aproximou dele. Apesar de saber quem ela era, agora Blake ficou impressionado novamente com sua falta de pretensão. Como você está encontrando a experiência, Blake? Ela perguntou. Ele considerou a questão seriamente. Bing, ele finalmente respondeu. Innecessário. Maggie assentiu. Thomas parece ter gostado de você, observou ela, referindo-se ao garoto na cadeira de rodas. Ele está me ensinando sobre basquete adaptativo, admitiu Blake. Aparentemente, eu tenho uma forma terrível. Isso atraiu uma risada genuína de Maggie. Ele é um treinador honesto. A expressão de Blake ficou séria. Senhora Collins, eu sei que pedi desculpas formalmente, mas preciso dizer isso diretamente. Sinto-me muito por como te tratei. Não há desculpa. Você está certo, ela concordou, mas sem malícia. A questão é, o que você aprendeu? Esse valor não é determinado pela aparência, posição ou posses, disse ele, pensativo. E que todos merecem respeito até que prove o contrário. Boas lições, reconheceu Maggie. Os carros também, eu imagino. Blake assentiu com tristeza, pensando nos negócios substanciais que a concessionária havia perdido quando Alexander Collins decidiu comprar apenas o Azur e não a frota adicional. Vale a pena cada centavo, ele respondeu sinceramente. Do outro lado da sala, Alexander se juntou a eles, colocando uma mão suave no ombro de sua esposa. Blake estava apenas compartilhando algumas de suas ideias, explicou Maggie. Alexander assentiu. Ouvi dizer que você se envolveu bastante com o programa esportivo adaptativo. Sim, senhor. Na verdade, eu me inscrevi para continuar o voluntariado após meu período necessário. Ele hesitou e acrescentou,
E eu tenho trabalhado com o Sr. Mason para renovar nossa abordagem de clientes na concessionária. Não há mais qualificação pela aparência. Fico feliz em ouvir, disse Alexander, depois surpreendeu Blake ao acrescentar, o que me lembra, a frota corporativa que mencionei. Ainda estamos no mercado. Talvez você possa lidar com essa transação. Daniel fala muito bem de como você o orienta. A expressão de Blake registrou choque antes de se estabelecer em gratidão genuína. Eu ficaria honrado, Sr. Collins. Verdadeiramente honrado. Mais tarde naquela noite, quando o evento acabou, Blake assistiu Mag e Alexander Collins trabalhando na sala, sem exibir sua riqueza ou influência, mas se conectando genuinamente a cada criança e família. Ele refletiu sobre como sua percepção havia sido transformada completamente. Há um mês, ele teria descartado alguém como Maggie Collins com base em sua aparência casual. Agora, ele entendeu que o verdadeiro valor aumentava mais do que os rótulos de grife, carros de luxo ou títulos executivos. Enquanto Blake ajudou Thomas de volta à cadeira de rodas após uma sessão de fotos, o garoto sorriu para ele. Você sabe o que, Sr. Blake? Você é muito legal para um adulto. Blake sorriu. Vindo de você, Thomas, esse é o maior elogio que recebi há muito tempo. E ele quis dizer isso. Todos nós fazemos julgamentos com base em aparições, não é? Mas como Blake Thompson descobriu, olhando além a superfície pode revelar pessoas extraordinárias e oportunidades de mudança de vida. Se essa história ressoou com você, pressione esse botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade de amantes da história. Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Você já julgou mal alguém com base em sua aparência ou se julgou mal? Suas experiências podem inspirar outras pessoas. E lembre-se, a verdadeira medida de riqueza não tem nada a ver com sua conta bancária, é sobre como você trata os outros quando pensa que ninguém é importante assistir. Vejo você em nossa próxima história, onde outra lição poderosa aguarda.